Bom dia, irmãos. Vamos se colocar de pé, vamos orar nesse instante para darmos início ao nosso culto. Como é bom estarmos aqui reunidos para louvar o nome do nosso Deus. Essa é a razão pelo qual eu e você somos feitos, amém? Senhor, nós queremos nessa manhã exaltar o Teu santo nome por meio das nossas canções, por meio das nossas vidas. Que o Senhor, Pai, venha se alegrar de aquilo que estamos entregando a Ti, das nossas vidas. Fale aos nossos corações nesse dia e que tudo que fizermos aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus, que oramos agradecidos por tudo. Amém. Amém. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Vamos louvar o Senhor com alegria, meus irmãos, e com as nossas palmas. Trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero Te adorar, Te adorar. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, porque eu estou aqui. Eu quero Te adorar, Te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
Bom dia, irmãos, irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, segundo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 17 ao verso 19. Diz assim a palavra de Deus: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, bendita seja a palavra de Deus, bendito seja o nosso Deus, e que a palavra dele ilumine o nosso caminho, guie a nossa vida, e a nossa vida seja uma expressão de louvor, adoração, honra e glória ao nosso Deus. Nós vamos orar, e nós queremos lembrar aqui dos aniversariantes da semana. Nós temos aqui a Rafaela de Souza Rocha, no dia 8, no dia 10 a irmã Edilamar, no dia 11 o irmão Javier Antônio, no dia 13 o irmão Eric Fernandes. Vamos orar agradecendo a Deus por estas vidas e dedicando a Ele este momento, a nossa vida, o culto que só Deus merece, e Ele se alegra com isso. Oremos. Deus de amor, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, e conduzidos pelo Teu Santo Espírito, nós Te adoramos, entregamos a Ti este culto, celebramos a honra e a glória do Senhor, e pedimos que o Senhor nos torne dignos e aceitáveis para isto, na pessoa de Cristo, pelo Teu Santo Espírito, na Sua graça e na Sua misericórdia. Nós Te louvamos porque o Senhor tem feito isto, Te adoramos pelo que o Senhor é, e somos gratos ao Senhor por esta obra maravilhosa. Que este dia seja um dia abençoado, que esse dia seja um dia de honra e glória do Teu nome, e que o Senhor esteja conosco neste culto que a Ti celebramos, orando, louvando e colocando a nossa vida em alinhamento com a Tua vontade, celebrando a ceia do Senhor, realizando batismos, e que a igreja do Senhor seja edificada em Cristo, se torne cada dia mais parecida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, toda honra e glória Te consagramos, e nós Te agradecemos pelos irmãos, irmãs que estão completando mais um ano de vida nesta semana. Obrigado pela vida deles, louvo ao Senhor pela vida deles, e que o Senhor os abençoe, e o Senhor os ensine a contar seus dias na Sua presença com um coração sábio, que sejam santos ao Senhor e vivam para o Teu louvor e glória. Conceda-lhes muitos outros aniversários, para a honra e glória do Teu nome, segundo a Tua boa vontade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Desejo a presença do meu Salvador, as honras a Ele eu darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Batendo Ele a porta do meu coração, humilde e paciente aguardou a missão. O triste pecado roubou-me perdão, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para
Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu terei no final futuro de glória na vida eternal. Feliz viverei já liberto do mal. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja habitar e mais com o Mestre se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Amém? Que essa seja uma verdade na minha e na sua vida, e que nós possamos cada dia mais nos identificar com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, se tornando cada dia mais um corpo bem ajustado a Ele como igreja e povo dele. Amém? Vamos louvar o Senhor declarando que nós somos uma família de Cristo. Eu queria convidar você a cumprimentar a pessoa que está do seu lado enquanto estivermos cantando essa canção. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mais uma vez. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povo e assim bem ajustados, totalmente
mim, querido irmão. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar nem outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,
Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo por nós e Ele derramou todo o seu amor, Pai, para nos salvar, para nos redimir. E nós queremos nessa manhã lembrarmos, Pai, do Teu grande amor para conosco. Queremos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, abra as nossas mentes e que o Teu Santo Espírito, Pai, ministre a nós de forma que saiamos daqui de uma forma transformada pelo poder do Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós clamamos nessa manhã. Fale a nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta manhã nós queremos refletir sobre o tema Uma Nova Vida em Cristo. Nós existimos pela vontade criativa de Deus. Deus decidiu que iria nos criar. E ao nos criar, Deus nos criou para sermos parecidos com Ele. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Isso significa que nós devemos refletir o mesmo caráter santo, justo e amoroso de Deus. No entanto, o teste pelo qual o primeiro casal passou, a humanidade ficou reprovada, porque Deus estabeleceu que eles deveriam viver uma vida de amor e obediência a Ele. Esse é o resultado de uma vida com Deus, vida de comunhão com Deus. No entanto, o primeiro casal desobedeceu a Deus e pecou, e desde então, uma vez que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, todos pecaram e todos estão sob essa maldição de morte, consequência do pecado. O maior problema da morte não é a morte física, é a morte espiritual. Porque a morte espiritual, ela acontece e existe desde o primeiro momento da nossa vida na Terra, e é a falta de relacionamento com Deus, a falta de vida com Deus. Ter comunhão com Deus é ter vida com Deus, é relacionar-se com Ele. O fato é que agora todos temos que enfrentar a realidade da morte como consequência do pecado, com exceção aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo, os quais serão arrebatados e transformados num corpo de glória, como o corpo glorioso daqueles que vão ressuscitar. E a base desse corpo transformado é o corpo glorioso de Cristo, ressuscitado dentre os mortos. E por causa do pecado, todos nós estamos impedidos de ter vida e comunhão com Ele, e é preciso resolver este problema. Mas é um problema que nós, pessoalmente, não temos como resolvê-lo sozinhos. Nós precisamos muito mais e exclusivamente de Deus do que da nossa própria boa vontade em resolver o problema do pecado. Porque o bem que eu planejo para a minha vida, nem sempre eu faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Porque o pecado domina em nossa natureza humana. A nossa mente, nosso espírito estão contaminados por esse
espírito de rebeldia, de desobediência. Precisamos de Deus. E o texto que lemos nos mostra Deus fazendo uma nova criação. Uma nova criação composta de pessoas novamente nascidas de Deus. Pessoas que recebem de Deus uma nova vida em Cristo. Então, para podermos viver com Deus e ter comunhão com Ele, nós precisamos dessa nova vida. Porque com os nossos pecados não temos condições alguma de ter vida e comunhão com Deus. Porque Deus não convive com o pecado. Deus ama o pecador, mas não pode tê-lo junto de si por causa do pecado ou essa atitude de rebelião, de contrariedade à santidade e justiça de Deus. E o pecador sem Cristo está totalmente e irremediavelmente perdido. Não tem direito de morar no céu com os seus pecados. Então, para podermos viver com Deus e ter comunhão com Ele, o próprio Deus, no seu plano eterno e soberano, de ter consigo homens e mulheres segundo a sua imagem e semelhança, Ele estabeleceu antes da fundação do mundo um projeto de salvação, de redenção, que constitui exatamente fazer novas todas as coisas, fazer de novo tudo. Quando lemos em Apocalipse capítulo 21, no verso 5, nós vamos ver que Deus está dizendo: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que faço novas todas as coisas. Isso inclui novo céu, nova terra, uma nova humanidade, e transformar cada pessoa em uma nova criatura, a fim de que Deus habite com o seu povo e o seu povo esteja habitando com ele por toda a eternidade, onde não haverá mais pecado e nem morte, nem dor, nem pranto, nem sofrimento algum. É a mensagem que a gente vê em Apocalipse capítulo 21, dos versos 1 até o verso 5. Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus se propôs fazer de mim e de você uma nova pessoa. Então Deus está fazendo tudo isso, conforme lemos em 2 Coríntios 5, 17 ao 19. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E eu preciso ser uma nova pessoa em Cristo, preciso ter uma nova vida em Cristo, porque é o projeto de Deus de redenção ou de salvação da humanidade. O verso 3 de Apocalipse 21, ele diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Aqui o tabernáculo é a morada de Deus, é o templo de Deus.
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu preciso ter uma nova vida com Cristo. Você precisa ter uma nova vida com Cristo. E uma vez que já recebemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, crendo nele como Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e que ressuscitou para nossa salvação, e nos tornamos seus seguidores, ou seja, passamos a viver com Jesus, mas passamos a viver para Ele, e passamos a viver por meio dele, ou vivermos também a vida conforme Ele. Então agora somos uma nova pessoa em Cristo, temos uma nova vida em Cristo, temos nova vida com Deus. Então Deus nos deu como crentes em Jesus Cristo uma nova vida. O que a palavra de Deus fala a respeito disso? A palavra de Deus fala que nós nascemos de novo em Cristo, ou seja, nós recebemos uma nova vida proveniente dele. Nos diz aqui que as coisas velhas passaram e tudo agora se fez novo na nossa vida. E o fato de que agora tudo é novo na nossa vida, o passado se foi. Ou seja, a nossa vida foi zerada, voltamos ao ponto de partida, ou seja, voltamos a Deus e ao seu propósito para a nossa vida, o propósito de sermos semelhantes a Ele, ou ser a imagem e semelhança dEle, sermos homens e mulheres do porte celestial, ou seja, homens e mulheres à semelhança e à imagem de Deus, ou seja, pessoas em plena condições de viver em comunhão com Deus, porque o nosso pecado foi perdoado, a nossa culpa foi removida, porque Cristo recebeu o castigo em nosso lugar. Ele morreu por nós. Ele morreu para derrotar a morte. Ele ressuscitou o terceiro dia e estabeleceu para nós a vida eterna. De forma que, uma vez que cremos nele, mesmo que venhamos a morrer, nós não morreremos eternamente. A bem da verdade, quando um crente em Jesus Cristo fecha os seus olhos neste mundo e parte para a eternidade, ele vai ao encontro do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A promessa de Jesus a um homem condenado ao lado dele na cruz foi de que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso. A esperança dos apóstolos era que ao morrer eles estariam se encontrando com o Senhor Jesus na glória. Basta lembrarmos a experiência vivida por Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que ao morrer ele estava dizendo a Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A palavra de Deus é muito clara ao dizer que o nosso corpo que foi feito do pó volta ao pó, e o nosso espírito que foi dado por Deus, ele volta a Deus. Isso está lá em Eclesiastes 12, verso 7. Então Deus nos fez de novo, nascemos de novo em Cristo, tudo se fez novo. Deus nos perdoou e nos reconciliou com Ele, e o preço desse perdão e dessa reconciliação foi o preço pago por Cristo na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados, carregou com Ele as nossas dores e levou consigo as nossas enfermidades, para que o castigo que nos trouxesse livramento recaísse sobre Ele, sobre Jesus.
E Ele nos amou de tal maneira que nos aceitou pela fé. Você tem fé? Você creu? Você vive uma vida de fé e de crença em Cristo? Então isso significa que você está seguindo a Ele como seu Salvador e seu Senhor. Isto pode até, num certo sentido, ser racional, mas é muito mais do que razão, é fé. E a fé não é uma coisa incompreendida, mas ela também não é uma coisa da razão pura. Ela é de Deus, dom de Deus. A salvação, a vida eterna é dom de Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, Ele é o abençoador daqueles que o buscam. E nós cremos contra tudo e contra todos que se levantam contra Ele, porque nós sabemos quem é Ele. Ele é o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, o Criador da nossa vida, o nosso Salvador e Senhor, aquele que nos dá uma nova vida. E nós temos experimentado isso, e nós sabemos que isso é verdadeiro, porque temos experimentado a vida de Cristo, a vida com Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor dele, porque é algo maravilhoso e compreendido espiritualmente pela voz de Deus, do Espírito Santo que fala conosco. Irmãos, fica muito claro para você e para mim, para vocês e para mim, que somente quem tem essa experiência de encontro com Cristo pode ouvi-lo pela palavra dele, as Escrituras Sagradas, ter a sensibilidade da presença dele pelo Espírito Santo conduzindo a nossa vida. Ninguém explica Deus, e ninguém pode explicar de maneira tão perfeita esta experiência de encontro com Cristo, apenas relatar humanamente aquilo que ela significa para nós, para que outros também possam ouvir e crer pelo poder de Deus. Então Deus nos deu, como crentes em Jesus Cristo, uma nova vida, e somente quem tem a Cristo pode ter essa nova vida. E esta nova vida é o que nos identifica como filhos de Deus, e que é a nossa nova vida que mostra que Cristo está em nós. A palavra de Deus diz assim lá em 1 João 2,6: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, o que mostra que eu tenho uma nova vida dada por Deus? O que é que mostra que eu tenho uma nova vida em Cristo? É que eu estou andando como ele andou. Eu o conheço intimamente, pessoalmente, pela fé, mas na experiência de viver dia a dia com ele, essa vida de fé. Então quem diz que está nele também deve andar como ele andou. E outra coisa, deve possuir a mente de Cristo, ou seja, pensar e agir como ele e com ele. Pensar e agir com Jesus e como Jesus, porque é isso que nos caracteriza como cristãos de verdade, e que temos uma nova vida nele. Não pensamos mais como pensamos na nossa razão humana imperfeita. Não agimos mais por nós mesmos. Não amamos mais esse mundo. Nós agora procuramos agir e pensar com Jesus e como Jesus, porque a vida que temos agora é a vida de Cristo em nós, porque a nossa vida do pecado ficou morta e crucificada com ele na cruz, ou crucificada e morta com ele na cruz, sepultada com ele, para que a vida que temos agora nele, por meio dele, seja a vida dele, a vida celestial que Deus idealizou e preparou para cada um de nós, e reflete a imagem e a semelhança dele. Então, a nossa nova vida em Cristo
é porque seguimos a Jesus e aprendemos dele no desejo de viver a vontade de Deus. Estamos aprendendo com ele, estamos andando com ele, e ele está operando a sua vida em nós pelo Espírito Santo. Mas nós estamos nos esforçando para poder seguir a Cristo, nos esforçando para fazer a vontade de Deus, nos esforçando para viver a vida de Cristo, a vida segundo a vontade de Deus. Porque ainda não alcançamos esse propósito totalmente na nossa vida. Nós fomos colocados nele por meio de Cristo, em Cristo. Eu tenho agora uma nova vida com Cristo. Você tem uma nova vida com Cristo. Mas em Cristo. É com ele, mas nele. Então Deus nos deu a nós como crentes essa nova vida. E ela é uma nova vida com Deus e de comunhão com Deus. Uma vida para o céu. Uma vida para a eternidade gloriosa com Deus. Mas Deus nos deu essa nova vida não para ser uma expressão individual de cada um de nós. Ela vai se refletir na nossa individualidade, sim, mas é uma vida para ser refletida como parte e membro da igreja, como parte e membro do povo de Deus. Notem que Jesus diz: edificarei a minha igreja. Então, o que Jesus veio fazer? Jesus veio estabelecer a igreja dele e não pessoas isoladamente. E estabelecer a igreja significa edificá-la nele. Ele é a pedra. O Cristo, o Filho de Deus vivo, o nosso Salvador e Senhor. E edificados nele significa vamos ter uma vida como a de Cristo. Porque vamos andar como ele andou, vamos pensar e agir com ele e como ele. Esta é a realidade da salvação, meus irmãos. Esta é a realidade da vida eterna. Ou vivemos isso, ou nós ainda não temos entrado no plano perfeito da vontade de Deus de ter uma nova vida para o céu. Mas uma nova vida que começa aqui. Tanto que, em relação a isto, Jesus, ele diz o seguinte: as chaves do reino de Deus é o próprio Evangelho, a palavra de Deus, e ligando-nos aqui na terra também, automaticamente nos põe ligados no céu. Ligados na terra, ligados no céu. Desligados na terra, desligados no céu. Ou somos o povo de Deus aqui, para vivermos como povo de Deus na eternidade, ou então nada terá acontecido de concreto na nossa vida com Deus. Precisamos refletir isso, porque precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa vida, nossa alma e com toda a nossa força. Nisto se resume todo o propósito de Deus na nossa vida. Ou seja, todo mais é acrescentado em termos de vida a ser vivida em função deste princípio fundamental do relacionamento com Deus. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E também o seu próximo como a si mesmo. Então, a nova vida em Cristo é uma vida para amar a Cristo, seguir a Cristo e assim amar a Deus e viver em comunhão com Ele. E para o louvor e a glória do seu nome. Então Deus nos deu uma nova vida em Cristo, para termos vida e comunhão com Ele,
para sermos o seu povo, né? Notem que em Apocalipse 21:3 diz: então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Povos, é porque de toda língua, povo e nação haverão pessoas salvas por Cristo para ser o povo santo de Deus, o povo do céu. E os reinos deste mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, que reinará pelos séculos dos séculos. Então, o Evangelho, ele abrange o amor de Deus para a salvação de pecadores em todas as nações, todos os povos, tribos, línguas e nações. Então Deus nos deu uma nova vida em Cristo para que possamos adorá-lo e servi-lo. Então o propósito de Deus é este, que eu o adore, que eu o sirva. E não é simplesmente uma imposição de Deus, é uma necessidade minha, uma necessidade sua. Porque Deus é Deus amoroso, santo, justo, perfeito em todas as suas obras, e é com Ele que nós somos totalmente felizes. E para ser feliz precisa reconhecer a soberania, o poder de Deus, o amor dEle, a justiça dEle, a fidelidade dEle e o cuidado dEle. Deus vive também para nos amar e para cuidar de nós. E o nosso reconhecimento da sua glória, e que devemos honrá-lo com a nossa vida, e devemos dar-lhe tributos, ou seja, palavras de louvor, de honra. Isso engrandece a nossa vida perante Ele e nos faz permanecer diante dEle, refletindo a sua imagem e semelhança. Santos, justos, amorosos, vivendo o reino de Deus. Então, enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós precisamos sim aprender com Jesus, nos esforçar em viver a vida de Cristo, a nova vida com Deus, até o dia em que vamos fazer isso naturalmente, sem nenhum empecilho, sem nenhuma dificuldade, conforme está escrito aqui em Apocalipse 21, o verso 4. Então, como povo de Deus, estaremos com Ele, Ele habitará conosco, Ele será o nosso Deus, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá mais dificuldade, não haverá mais estorvos, não haverá mais condições ou condição alguma imposta pelo nosso eu carnal para viver e glorificar a Deus como só Ele merece e ser feliz plenamente. A palavra de Deus, ela será totalmente vivida por cada um de nós. Será o nosso princípio e valor permanente. E Deus estará conosco e nós estaremos com Ele como seu povo. Naturalmente que há muito do que ainda ser revelado a respeito disso. Como serão os detalhes da vida celestial. E assim como um bebê que não pode conhecer a vida aqui fora, a não ser depois que nasce e vai aprendendo aqui até ser um homem ou uma mulher adultos e saber o que é a vida aqui na Terra. Então, de certa forma, nós já estamos aprendendo a viver a vida celestial de Deus em Cristo enquanto estamos aqui, mas ao chegar lá, então nós
o conheceremos como somos conhecidos. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios 13. Agora conheço em parte, então eu conhecerei como sou conhecido. Lá em 1 João, João diz: ainda não sabemos como havemos de ser, mas quando ele vier, então nós o veremos como ele é. Ou seja, nós estaremos no mesmo nível de identidade um com o outro. Irmãos, que Deus assim nos abençoe e que possamos estar vivendo essa nova vida em Cristo, essa nova vida com Deus, de comunhão com Deus, como povo de Deus, e louvando, adorando e servindo. E a grande questão para muitos é: você já está seguindo a Cristo e vivendo com Ele, e por meio dele uma nova vida com Deus e para o céu? Se você já tem Cristo em sua vida, considere o que você precisa ajustar na sua vida de comunhão com Deus, de vida com Deus, porque Deus não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão e queira mentir para Ele, uma vez que Ele já sabe das intenções do seu coração e do que está dentro da sua vida. Ele sabe quem é você. Então, saibamos também quem somos nós. Somos uma nova pessoa em Cristo, como filhos de Deus agora, cidadãos celestiais, ainda aqui na terra, caminhando e aprendendo a vida que vamos viver no céu, na eternidade, porque Deus nos fez de novo, nascemos de novo, Ele nos reconciliou com Ele, e agora vamos compartilhar isso com as pessoas à nossa volta, pregar o ministério da reconciliação, mas vivendo para dar exemplo dessa nova vida reconciliada com Deus. Amém? Vamos orar? Deus de amor, nós te adoramos, pois tu és o nosso Deus. Glórias a ti rendemos por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador amado, por meio de quem temos contigo uma nova vida. E estamos agora aprendendo com Ele, a pensar, a agir com Ele e como Ele, para a tua glória. O Espírito Santo continue nos guiando, nos ajudando, nos ensinando e operando em nós a plenitude da vida de Cristo. Abençoa a tua igreja, guarda ela no teu nome para esse dia glorioso e eterno, e que sejamos santos ao Senhor, o teu nome seja santificado na nossa vida. E assim, meu Deus, nosso Pai Celestial, receba cada um de nós como teus filhos amados, nos ajudando a sermos seus imitadores, e que esta igreja cresça espiritualmente, e que o Senhor também agregue a ela novas pessoas salvas por Jesus Cristo, e que sejamos uma família unida, harmoniosa, e vive para o Senhor, mas vivendo uns para os outros, para a edificação nossa como povo do Senhor em Cristo, para a tua glória. É no nome de Jesus que eu oro.